Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a apresentar-nos os músculos, né? Dentro daquilo que a gente tem como armário, receitas científicas no sentido muscular, né? Anatomia, terminologia. Então vamos nos conectar a essa obra e com base nessa conexão partilhar da mesma a partir das compreensões que a gente vai aderindo, né? O mundo ele é uma verdadeira estrada. Só que a diferença do mundo de um para o outro é o quanto esse um ou esse outro estão aderidos a essa estrada. Então, o um que se adere mais a uma estrada, ele tem um número maior de aderências. Já um outro né, um outro número, outro que tem mais aderência em outra coisa, ou às vezes não tem tanta aderência assim com muitas coisas, esse não tem tanta aderência, não tem muita sabedoria para poder se relacionar, né? Se controlar em meio às dúvidas, né? Então é isso. Vamos lá. Hoje a gente vai falar do grupo de músculos dos braços. Não, do músculos do braço. Né? Então dobrar é isso daqui, né? Fazer isso daqui. Desse para esse. Houve uma dobra, né? A dobra ela é representada pelo estado de mudança em relação a isso. E quem permite dobrar é a artéria. Não, a artéria não, a articulação. E a articulação ela permite dobrar. Dobrar, então, trouxe isso. O braço, ele tem esse dobrar, né? O verbo do braço não é dobrar. Dobrar por causa das articulações. Articulações. E na verdade, muitas coisas se articulam no organismo por conta das articulações. Só que nem todas as coisas dobram, né? Então esse movimento de dobrar, graças à articulação, é porque a articulação que permite esse movimento, ou os movimentos que a gente considera dobras, são articulações específicas, né? A gente chama esse grupo de articulações sinoviais. E o nome delas é sinoviais porque elas possuem um líquido. E esse líquido, ele é um líquido que ampara esses movimentos por manter a articulação estável, né, sobre os estresses que esse movimento impera, né? Então, esse movimento assim, ó, ele estressa muito, move muito, né? Esquenta muito. E esse líquido nessas áreas articulares, nas articulações sinoviais,
é o líquido chamado líquido sinovial. E ele tem o papel de reduzir os atritos, né? Manter a estabilidade temperal, né? Temperatura e tudo mais. Então, com essa noção, os músculos, eles se ligam, esses músculos do braço, eles se ligam em outros ossos, porém, também se ligam que estão relacionados a articulações. Geralmente eles estão presos a articulações de uma forma. Bíceps braquial. Esse é o primeiro músculo. E o segundo é o bíceps anterior. Quando fala bíceps é porque ele tem duas cabeças, dois bíceps, duas cabeças, dois negócios de músculo, né? A gente vai ver. Bíceps. Então aí, ó. Não existe um músculo chamado bíceps anterior na anatomia humana. Ah, então eu coloquei errado. Vamos só no bíceps braquial mesmo. Eu escrevi errado ainda. O bíceps braquial é um proeminente músculo do compartimento anterior do braço. Ele é formado por duas cabeças, longa e curta, e é essencial para os movimentos de flexão do cotovelo, supinação do antebraço. Supinação é isso daqui, né? Então esse é o antebraço e esse bíceps é responsável por isso. E elevação do ombro, né? Ele também ajuda na elevação. Anatomia: cabeça curta, origina-se no processo coracoide da escápula. Cabeça longa, origina-se no tubérculo supraglenoidal da cabeça, da escápula. Então a gente tem essas duas cabeças nesse músculo e as suas duas origens: processo coracoide da escápula e tubérculo supraglenoidal da escápula. A inserção: ambas se fundem e se inserem na tuberosidade do rádio e na fáscia do antebraço. Inervação pelo nervo musculocutâneo. Suas principais funções são a flexão do cotovelo, dobrar o braço, levar a mão ao ombro, supinação do antebraço, girar a mão para cima, como ao usar uma chave de fenda. Melhores exercícios. Aqui já é outra coisa. Vamos pegar uma imagem.
Uhum. Hum. Uhum. Próximo músculo é o braquial anterior. Hum. Ver se eu acho uma outra imagem. Hum. Hum. Então vamos ver aqui. Tá vendo aqui? Tá descostas essa imagem aqui. Ele fica mais aqui, ó. Esse braquial e aqui já é o bíceps. Não, demora muito pra. Até celular antigo não demora tanto assim. Uhum. Uhum. O músculo braquial ou braquial anterior é o principal e mais forte flexor do cotovelo. Fica localizado no compartimento anterior do braço, debaixo do bíceps braquial. Origem: metade distal da face anterior do húmero,
inserção, processo coronoide e tuberosidade da una, inervação, nervo musculocutâneo e, em menor parte, nervo radial e vascularização arterial braquial. Ação principal: flexão do antebraço na articulação do cotovelo, né? E flexor, ele faz a flexão e flexor puro. Ao contrário do bíceps, ele não participa da supinação, rotação do punho. Atua fornecendo a mesma força de flexão, independentemente da posição em que o antebraço se encontra pronando a supinação, pronado ou supinado. Uma coisa que a gente pode falar agora, que é muito importante, é que esses músculos em que a gente está vendo, possuem um papel muito importante em relação aos nervos, porque os nervos mais os músculos são igual uma placa de computador, por exemplo, né? Certo? Você, por exemplo, aqui, ó, ou até um campo de futebol. Os nervos, eles precisam dizer aonde são as marcações e o que elas devem fazer, né? Cada uma dessas marcações precisam ter eventualmente as suas as suas obediências em relação a elas, porque o músculo, né, ele precisa de instalação técnica. E essa instalação técnica vem das coordenações implantadas. E quais são as coordenações implantadas nos músculos? São as reações coordenadas ou reações de coordenações. Que oferecem ao músculo, né, regras. A gente pode desenhar isso aqui, ó. Olha a bola da vez. A bola da vez. Tanantantan. Tiritichan. Bom, descendo as partes então, porque uma hora ou outra a gente tem que descer. O próximo é o coracobraquial, músculo do braço, não do antebraço. Coracobraquial. O músculo coracobraquial é menor dos 3 músculos que se fixam no processo coracoide da escápula. Localizado na parte superior e medial do braço, ele desempenha um papel fundamental na estabilização do ombro
e na execução de movimentos do membro superior. Localização: extremidade do processo coracoide da escápula. Compartilha essa fixação com o peitoral menor e a cabeça curta do bíceps. Inserção: terço médio da superfície medial do húmero. Particularidade: é atravessado pelo nervo musculocutâneo em quase sua totalidade. As suas ações principais são adução do braço, puxa o braço em direção ao tronco. É muito eficiente quando o braço está na posição anatômica. Flexão antiversão, eleva o braço para frente. E estabilização, atua como um ligamento ativo, impedindo o deslocamento inferior da cabeça do húmero. Inervado pelo nervo musculocutâneo, raízes C5, C6 e C7. Vascularização suprido pela artéria braquial. Tendinites sejam menos comuns neste músculo, mais frequentemente no manguito rotador. Teoria do movimento. Vamos ver imagens. Ele é um músculo mais pequeno, né? Então esse é o músculo coracobraquial. Ajuda a levar a cabeça para a mão para frente. Tá bom. O próximo é o tríceps braquial. Vamos ver uma imagem com mais esse aqui tá melhor.
O tríceps braquial é o principal músculo responsável por esticar o braço. Extensão do cotovelo. Localizado na parte superior do braço, ele é composto por três partes da cabeça: longa, lateral e média. Além de esticar o cotovelo, e a cabeça longa também ajuda a estabilizar o ombro e mover o braço para trás. Cabeça longa. Origina-se na escápula, tubérculo infraglenoidal, e é a única porção biarticular atuando tanto no ombro quanto no cotovelo. Cabeça lateral. Fica na parte externa e superior do osso húmero. Cabeça medial é a porção mais profunda, localizada na parte inferior do húmero. Inserção. Todas as partes se unem em um único tendão na una, osso do antebraço. Inervação. É inervado pelo nervo radial. Então, aqui, ó. Esse é o longus, o médio, bem dentro. Essa imagem não tá tão boa. Vamos ver se a gente acha outra. Essa aqui é a mesma? Acho que não, né? Ou é a mesma? Porque parece que esse é o lateral. Cabeça curta, cabeça média, cabeça... O próximo músculo é o deltoide.
O músculo deltoide é o músculo triangular que recobre e dá formato à articulação do ombro. Ele atua na movimentação do braço, elevação, rotação e extensão, e é a área mais comum para injeções intramusculares e aplicações de vacinas. O deltoide é dividido em 3 porções principais, cada uma responsável por um movimento diferente. Parte anterior frontal fica na frente do ombro, responsável por elevar o braço para frente, flexão, e girá-lo para dentro. Parte lateral medial fica na parte externa, responsável por afastar o braço do corpo lateralmente, abdução. Parte posterior fica na parte de trás do ombro, responsável por levar o braço para trás, extensão, e girá-lo para frente. Contexto clínico e aplicações. Por possuir boa acessibilidade ao local preferencial para aplicações de vacinas e medicamentos. Contudo, por ele ter uma massa muscular menor, suporta volumes limitados de líquido, geralmente entre 0,5 e 1 ml. Treinamento, o fortalecimento dessa região é essencial para a estabilidade do ombro e pode ser estimulado como exercícios focados como elevação laterais, elevações frontais e desenvolvimento. Então, muita gente que faz academia sabe disso, né? Saúde. A fraqueza ou dor nessa região pode estar associada a lesões em tendões próximos ou pontos de tensão muscular, pontos gatilhos. Aqui tem uma imagem mostrando a região, as regiões, né? Frontal, né? Medial e posterior. Anterior, medial e posterior. E o último que a gente vai conhecer é o ancônio. O computador está sempre travando nesses momentos de punch screen. Ele trava a tela do OBS e às vezes trava a tela da captura. Cônio. Que músculo é esse, né? Músculo difícil de se conhecer, né? Ninguém fala nele.
Nem mesmo os médicos em suas falas midiáticas e tudo. É um músculo aparentemente muito tímido, né? Vamos conhecer o ancônio, esse músculo tímido. Olha só. Ah, ele fica aqui, cara. Olha isso. Ancônio. Dá até pra palpar ele, né? Caramba. Vamos dar uma olhada então. O ancônio é um pequeno músculo triangular localizado na região posterior do cotovelo. Ele conecta o osso do braço húmero ao osso antebraço una, sendo fundamental para a estabilização, extensão, ato de esticar o cotovelo. Sua anatomia e principais características incluem localização e estrutura Fica na transição entre o braço e o antebraço. O nome deriva do grego ankon, que significa literalmente cotovelo. Origem: epicôndilo, lateral do húmero. Na parte de fora do osso do braço. Inserção: olecrano e terço proximal da una. A proeminência óssea do cotovelo. Função: auxilia o músculo tríceps a esticar o antebraço e estabiliza a articulação durante o movimento. Inervação: é controlado pelo nervo radial. Curiosidade clínica: existe uma variação anatômica chamada músculo ancônio epitroclear ou ancônio acessório. Embora em muitas espécies animais ele seja comum, em humanos é considerado uma anomalia presente em cerca de 3 a 28% das pessoas. Quando presente, pode às vezes comprimir o nervo ulnar e causar formigamentos ou dor na mão. Então aqui a gente está diante de um músculo tal qual eu mencionei, pouco falado porque ele é considerado uma variação anatômica, mas está aí, né? Mas em muitas espécies de animais você encontra ele. Então é isso. Esse foi o vídeo, né, para nos apresentar esse grupo de músculos do braço. E nossa, a webcam tá com raiva de mim, porque aqui as coisas na aparência os defeitos aqui de casa eles vão se aproximando em suas repetições, né? Que eles vão se repetindo. E eles vão se aproximando a um comportamento humano. É como se ele me dissesse, somos seres humanos porque os aparelhos são feitos pelos seres humanos, então os defeitos eles tendem a aproximar cada vez mais. Quanto mais tecnológicos, mais os defeitos se aproximam aos defeitos dos seres humanos, né?
Mas é isso, né? Aceitamos a humanidade quando aceitamos os seus defeitos, não é mesmo? Apesar de torcermos para que eles ou elas não nos lancem mão de seus defeitos como se fossem aperitivos para nós treinar ou para nos cumprimentar. Certo? Eu vou ficando por aqui. A gente vai então no próximo vídeo já começar a estudar, a conhecer os músculos do antebraço. Um abraço para vocês e fui!